Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast para falar de saúde. Meu nome é Ariane Tesma, eu sou biomédica, trabalho com procedimentos corporais e faciais. E hoje a gente vai falar de um assunto que toca bastante na vida das pessoas. Por que eu não consigo emagrecer? E para falar desse assunto, eu estou aqui com duas profissionais super competentes que eu vou deixar elas se apresentarem. Nós estamos aqui com a Gabi, que ela é personal e trabalha também com LPF. Isso. Eu sou Gabriela Machado, eu sou personal, trabalho com musculação e com LPF. E estamos aqui com a nossa Nutri, a Isabel Becker. Eu sou Isabel Becker, nutricionista. Eu sou formada há 4 anos e desde que eu me formei, eu trabalho mais voltado para o emagrecimento. Eu fiz uma pós-graduação, em emagrecimento e venho trabalhando com esse público desde então. Certo. Gabi, para a gente abrir as perguntas, eu queria entender por que só focar na alimentação não dá certo e só focar também no exercício físico também? Fala um pouquinho sobre isso. É um conjunto de coisas, né? Não dá para pensar só na alimentação e também ou só no exercício. Porque se eu pensar, minha opinião, né? Se eu pensar só em treinar, mas eu não pensar no que eu preciso comer, pode ser que eu não emagreça, eu não vou emagrecer. Então, eu sempre costumo dizer que tem que fazer conta para conseguir emagrecer. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou gastar, né, de calorias para eu colocar isso dentro da minha dieta, junto também com o meu treino. Então, as duas coisas caminham juntas. Até porque com o treino, a gente consegue mudar muito o aspecto do próprio corpo, né? Se é um corpo, às vezes, que é mais flácido, ou um corpo da mulher tem um pouco mais de celulite, o próprio treino resistido, como ele faz essa construção de massa, eu consigo trabalhar a mudança desse corpo e não pensar somente emagrecer, emagrecer, emagrecer. Mas eu consigo mudar a composição, diminuir o percentual de gordura, aumentar a massa magra, e às vezes isso nem acontece uma diminuição na balança, continua a mesma coisa. Porque ao mesmo tempo que ganha massa muscular, perde gordura, né? Por isso que a gente não pode se basear tanto no peso na balança. A gente tem que sempre ver os percentuais, a composição corporal, que é o que mais importa. Sim, então aquela pessoa fissurada em se pesar não é legal. Não é legal. Pelo contrário, tem estudo que comprova que dificulta mais chegar no teu resultado. Porque gera mais estresse, mais ansiedade. E esse estresse e ansiedade acaba afetando diretamente ali nos níveis hormonais, o que impede teu emagrecimento. E tira do foco também, né? Porque a pessoa fica fissurada ali naquele número e desanima, no caso, né? Às vezes tem dia que a gente tá mais inchado, tem dia que tá menos inchado. Então a balança é tudo, né? A balança pesa até cabelo, que eu digo para meus pacientes. Muito hormônio, né? Então imagina de ficar se pesando sempre. No período pré-menstrual, chega a engordar 2 quilos. Aí, do nada, tu acorda, se pesa. Meu Deus, tô com 2 quilos a mais. Aumentar na balança, mas eu treinei, né? A semana inteira. E eu fiz a minha dieta. Então, eu sempre costumo dizer para minhas alunas, não se pesem. Olha no espelho, compara a roupa. E a gente sabe, quando tá na TPM, quando tá um pouco mais inchado, para que vai se pesar? Balança é um dos milhares de parâmetros que a gente tem, né? Isso. Mas isso é uma ideia muito dos antigos, né? Que todo mundo tinha uma balança em casa e ficava ali fissurado, né? E como que a gente consegue emagrecer e perder aquela temida pochetinha, né? Então, a gente não escolhe onde a gente quer perder gordura. A gente perde onde tem... O que conta bastante é a questão genética, né? Tem gente que tem mais predisposição genética a ter gordura na barriga, tem gente que tem mais predisposição... quadril, braço, rosto, enfim. Isso vai muito do teu biotipo. Mas quando a gente emagrece, a gente vai emagrecer no geral, né? Então, não dá pra tu escolher assim, vou fazer abdominal pra perder barriga. Não, tu vai fortalecer a barriga, né? Fazendo abdominal. Pode até aumentar, porque vai aumentar a massa muscular ali. Mas a gordura não vai queimar mais rápido ali. Isso aí vai da tua genética. Tu tem que emagrecer como um todo pra assim definir teu abdômen também. Inclusive, a gente tem procedimentos onde a gente atua diretamente na gordura. Então, a gente injeta ativos que vão aumentar ali o metabolismo, aumentar a queima de gordura localmente. Dessa forma, daí a gente consegue escolher. Exatamente. Daí tem a lipoenzimática, que a gente chama, né?
E além disso, agora eu vou falar um pouco do que eu vejo no meu trabalho. Além das pessoas pensarem que tudo é só gordura, já atendi muitas mulheres que tinham essa temida pochetinha, né? E a gente conseguiu resolver isso fazendo o LPF, porque às vezes, não estou generalizando, tá? Mas às vezes é uma questão de falta de ação muscular. Então, se eu não tenho essa minha musculatura profunda, bem firme, se ela não tem tônus, muitas mulheres vão perceber essa barriga um pouco mais para fora. E isso muito comum também para quem já teve filhos, né? Então, nem tudo é somente gordura. E é bem como a Bel falou, né? Pensando em emagrecimento, o cérebro não sabe onde tu quer perder. Não existe exercício para perder gordura localizada. Então, a gente treina tudo no geral, se alimenta como tem que se alimentar, e até a gordura mais terrível, às vezes que não sai, é a da barriga, né? De baixo, e no culote. O culote. No culote, né? Aham. Então, são as temidas. Mas eu tive várias experiências boas com reclamações da barriga, um pouco mais caída, tem essa pochetinha que não sai, e com a gente fazendo essa ação muscular, da musculatura profunda do transverso do abdômen, a gente conseguiu melhorar muito o aspecto. E não adianta, às vezes, o plano alimentar, o procedimento estético, se tiver uma diástase, Isso. né? Vai sempre continuar. Vai estar assaltada, aquela barriga assaltada Isso. que a gente chama, né? Todas as consultas nos retornos, eu sempre faço a avaliação física. E na avaliação física, eu faço a circunferência. Eu pego 3 medidas no abdômen. Pego a cintura, acima do umbigo e abaixo do umbigo. E tem paciente que, assim, começa a fazer o LPF e é nítida a mudança. Eu vejo que a barriga, a circunferência abdominal tá diminuindo. Mas olha, diminuiu bastante. E é uma diminuição mais rápida, muito mais rápida. A pessoa vem diminuindo ali porque tá perdendo a gordura. Aí ela começa, assim, comecei a fazer LPF. Ela começa a fazer LPF e a circunferência, em geral, assim, diminui bastante. Então, com certeza, é uma técnica bem efetiva. É muito legal os resultados da LPF. Eu sempre falo, a gente não trabalha com gordura, a gente não trabalha com pele, a gente trabalha com músculo. A gente aperta esse músculo. E é muito rápido de ver, porque a gente está trabalhando aquela musculatura em específico, né? Não é como na musculação que às vezes a gente vai e, tal dia eu vou fazer tal músculo, outro dia eu vou fazer outro músculo. A gente fica focado nessa musculatura e os resultados são bem rápidos mesmo. E a musculação, muitas vezes, ela até aumenta a diástase, né? Se feita com a postura errada. Quem é minha aluna sabe que eu não gosto de falar, não faz isso porque vai piorar. Eu sempre falo que é por merecimento, sabe? Se essa mulher tem diástase, mas ela consegue fazer um exercício de forma consciente, sabendo usar a musculatura do abdômen, essa diástase não tem o porquê piorar. Mas se é uma pessoa que na hora que ela está fazendo força, ela aumenta muito o abdômen, ela não consegue gerir essa pressão interna que o exercício de força traz, aí sim ela pode piorar a diástase dela. É bem importante sempre estar com o abdômen bem firme para fazer o exercício, e né? respiração, na hora que for fazer força, solta esse ar, eu falo. Não tranca, solta. É difícil, complicado. E na minha prática clínica, eu vejo que muitas mulheres vão fazer o bumbum, por exemplo, elas querem focar na bike, por exemplo. Por que fazer o aeróbico é bom para certa maneira de emagrecer e, de certa maneira, para hipertrofia não é tão legal? Fala um pouquinho sobre isso. Então, para a gente gerar hipertrofia, a gente precisa sempre dar novos estímulos para o músculo, né? Ele vai acostumando e aí ele estagna. Quando se fala em bike, as pessoas às vezes falam, mas se fizer bike, se eu fazer escada, não vou trabalhar minha perna, não vou ficar com a perna mais bonita. Gente, exercício aeróbico é uma coisa. A gente usa ele para a gente fazer um déficit calórico maior. Porque se eu vou fazer todo o déficit calórico na alimentação, a Bel consegue falar isso melhor que eu, vou comer muito pouquinho. Então, a gente usa o exercício cardiovascular como uma estratégia para gastar mais caloria. Até para quando tem aquelas escapulidas da dieta, né? Porque a dieta tá certinha às vezes, mas sempre tem. E lógico, pensando também na saúde do próprio coração, né? Então, para construir glúteo, bumbum, tem que ser exercício resistido, não adianta. Eu sei que uma galera não gosta de musculação. Treino de força mesmo, treino né? de força, treino de força. E não é aquele treino meia boca, né? É aquele treino que tu chega na 10ª repetição, tu diz, eu acho que eu não consigo fazer mais nada, e ainda faz mais 2.
Não é físio. Não. E aí que entra a diferença de quem treina com personal e de quem treina sem personal, né? Sim. Tava sim. conversando com um paciente essa semana e ele falou: quando eu treino sozinho, eu saio de lá e não fico dolorido. Eu não fico dolorido treinando sozinho. Aí eu faço uma aula com personal, que ele tá fazendo 2 vezes por semana. Uhum. Eu faço uma aula com personal e eu fico dolorido. O personal, ele Porque consegue ele te puxa levar aquele ao limite, a mais né? ali. Tu sozinho, tu vai dizer, vou fazer difícil. 10 e pronto. O personal tá Já tô aqui. faz mais 2, tu olha, tá bom, vou fazer. E às vezes tu vê a carga ali, daí tu, tem alguém ali comigo, né? Se acontecer alguma coisa também, tem se isso. sente mais seguro. Sim, e o dá uma personal também segurança. monta o treino para aquela pessoa, né? Não é copiar treino de fulano que tu viu, uma pessoa é diferente da outra. E né? tem No teu próprio disfunção, trabalho. né? Sim. Cada Tem uma que tem um glúteo um pouco maior, a outra já não tem. Tem uma que tem mais facilidade de ter quadríceps, a outra não tem. Como que eu vou pegar um treino e fazer um copia e cola para várias pessoas? E o glúteo, ele tem várias porções, né? Então tem gente que tem aquela depressão, tem gente que não tem. Então vai ter exercícios que... Mas a depressão, qualquer exercício que for fazer, tu vai poder me dizer, né? Não tem como aumentar ali. Só mesmo com preenchimento para deixar ele mais redondo. Quem quer um bumbum redondinho, sem a depressão, vai ter que fazer preenchimento. Porque o próprio osso tem essa covinha. Então, não tem como eu dizer, faz cadeira abdutora que vai sair a depressão. Às vezes até piora a depressão, lateral. Porque daí fica mais malhado. E aí, com os preenchimentos, com os bioestimuladores, a gente consegue associar e deixar ele mais redondinho. Eu ia te perguntar isso, como é que tu faz? Então, dependendo, já que a gente está falando em processo de emagrecimento, o interessante é não esperar emagrecer tudo para começar a tratar a flacidez. Uhum. Porque tu vai precisar investir, de repente, em mais sessões. Então, se tu tá no processo ali, tu faz um bioestimulador, tu vai impedir que ele caia, né? Então, tu vai trabalhar... E sem contar que tu vai te olhar no espelho e tu vai te sentir bem. Então, eu gosto de trabalhar bioestimuladores, preenchedores com ácido hialurônico, que é biocompatível, né? Tem muito profissional que utiliza o PMMA, que eu não gosto. É um produto que não é absorvível, só remove com cirurgia. Eu não gosto de trabalhar com esse produto. É como se fosse um produto físico, ele entra silicone. Ali e fica... É, um silicone. silicone. Então, é uma bomba relógio. O teu corpo pode ou não rejeitar. E se rejeita, só remove com cirurgia. Diferente do ácido hialurônico, que a gente tem uma enzima que degrada completamente esse produto. O ácido hialurônico, ele já está presente no nosso corpo, né? A gente já então produz, já é natural, é mais difícil do corpo rejeitar. É bem difícil. E eu trabalho também com ativos no músculo, que é o BCAA, que a gente toma, a gente consegue injetar na musculatura. E o interessante é a pessoa fazer também atividade física. Porque é como se fosse um whey para o músculo, localmente. Então, a gente injeta, a pessoa depois de 1 hora vai e treina. E aí, a gente consegue potencializar esse resultado. Então, tem pacientes que não fazem, vou fazer bike. Eu já não indico, né? Faz um treino de força, vai lá na academia e faz musculação. Eu sou bem realista quanto a isso. Porque senão... Para construir glúteo, vai ter que fazer musculação, né? Um treino de força e um treino específico para aquela musculatura que ela quer. Sim, né? Então... e é bem difícil. O público que eu atinjo, né, elas botam muitas desculpas, né? Tem o filho, tem isso, tem aquilo. E aí não fazem, aí querem um milagre da estética, que não existe. Assim como não existe na nutrição, não existe no personal, ali na construção do músculo, no próprio LPF, se a pessoa não se comprometer. E é isso não tem fórmula milagrosa, né? Não. A gente dá um caminho, faz o que a gente pode fazer. Sim. Mas eu acho que o ser humano espera por uma fórmula, né? Que ele não tenha que investir o tempo dele e ter que conseguir fazer. Aquele remedinho que não assim, sofra, né? Porque querendo ou não, musculação é sofrimento, mas depois a gente olha no espelho e tudo faz sentido. Então a gente aprende a gostar desse estilo. Exatamente, tem que saber bem o que te motiva. O que te motiva é aquilo que vai te levar pra academia todos os dias, que vai te levar a comer o que tem que comer todos os dias. Quando eu comecei a treinar, era só porque eu era muito magra, né? Eu também. Então, eu era zoada e perna longa, não sei o quê. Mesma coisa. Né? Bullying, hoje é bullying, né? Antes eu nem falava pra mãe, senão ela, tu tá reclamando, vai apanhar. Já sofria bullying em casa também. Aí eu, sei lá, eu acho que eu comprei uma calça, botei.
uma leg, eu acho, da minha irmã. Põe uma camiseta, põe. Ah, Porque não tinha bunda, né? aham. Disse, gente, vou começar a treinar. E aí, quando eu iniciei, foi por estética. Foi só por estética. E hoje eu sempre falo pro pessoal, eu treino há 11 anos. Hoje é porque eu quero envelhecer bem. Então, eu tirei o foco da estética, lógico. É bom se olhar no espelho, ver que tá tudo em dia, é bom. Lógico que é bom, não vou ser hipócrita em dizer que não, né? Mexe com a autoestima. Mas hoje é muito mais para eu ficar velha e conseguir fazer todas as minhas coisas sozinhas. Andar, subir uma escada, não ficar numa cama, não ficar doente. E isso ainda não me impossibilita de ficar doente, né? Eu Claro. estou, assim, tentando ao máximo não ficar quando estiver mais velha ou por agora, enfim. Mas a minha parte eu estou fazendo. Então, tirei o foco da estética e levei para o foco da saúde. E a musculação é uma plantinha que tu vai regando todos os dias, né? Porque para Alimentação. construir massa magra não é em 3 meses. Sim, e tu pode dizer isso, né? 11 anos 11 anos. de treino. Fiquei agora 3 meses parada, que eu fiz uma cirurgia e tirei 3 hérnias, que eu tinha desde pequenas hérnias, mas elas aumentaram. E aí eu até estava me acostumando a ficar preguiçosa, sabe? A gente se acostuma muito Nossa, rápido. eu não botava mais celular no despertar. Até comentei um dia com a Stephanie. Eu não botava mais celular no despertar, acordava, ia ler, depois ia trabalhar. Aí, no primeiro dia que eu fui treinar, que o celular despertou, que eu terminei o treino, eu disse, gente, agora minha vida voltou ao normal. Como eu fiquei tanto tempo sem ir. Agora eu vou, treino, faço todas as coisas, depois me arrumo, vou trabalhar. E aí, A como tu endorfina, falou né? agora de 11 anos, e aí muita gente começou a dizer, Gabi, então tu tem memória muscular, porque nem parece que tu estava parada, né? Aí eu respondi para algumas pessoas, são 11 anos, então eu construí bastante massa muscular. A minha poupança não é dinheiro, é massa muscular. Então eu construí bastante massa muscular. E a memória muscular nada mais é do que o cérebro aprendeu a fazer aquilo. Então, quando eu retorno a fazer, eu não preciso passar por um período de aprendizado, sabe? Quando está aprendendo a fazer determinado exercício na academia. Que nem andar de tu não demora bicicleta, mais né? Que a tempo. gente É isso mesmo. Eu ainda estava pensando nisso. não É desaprende. como as pessoas falam, é como andar de bicicleta. Então, eu não esqueci aquele movimento. Então, eu faço, eu já sei fazer, eu já sei onde que eu vou sentir, assim vou regredindo carga, é muito mais rápido. é E isso em memória todo muscular. esporte, né? Sim. Eu nadei por muitos anos, porque eu tenho problema de coluna. Legal. Um dos meus incentivos para começar a treinar foi a coluna, o principal, né? E a questão, a mesma questão que a tua, que é sempre fui muito magra. Mas a coluna, eu senti dor, comecei a sentir dor. Mas desde novinha, os médicos sempre indicaram fortalecimento, e a Aham. natação era que eles mais indicavam por não ter impacto, né? E aí eu nadei por muitos anos, e hoje, se eu entro numa piscina, assim, será que eu ainda sei nadar? Já aconteceu várias vezes. Eu entro, assim, parece que eu nunca parei de nadar. O negócio flui. A memória muscular é uma coisa incrível, né? A gente pode ficar anos ali parada que não muda. Ô, Bel, e fala um pouquinho sobre a alimentação. No processo de emagrecimento, a gente pode sair da dieta no final de semana? O dia do lixo? O dia do lixo que não eles não não é a falam dia semana do lixo. inteira, não é só a segunda a dieta. Não, a dieta não é de segunda a sexta, o teu corpo é o mesmo de segunda a segunda, né? Não muda nada no final de semana. Teu corpo não sabe o que é final de semana. Ele não sabe que chegou o final de semana. Então, muita gente acaba não tendo o resultado que quer, que almeja chegar, né? Porque segunda a sexta faz certinho ali, chega final de semana, larga de mão. Come todas as calorias no sábado. O dia inteiro. Acaba compensando todo aquele déficit calórico, no caso do emagrecimento, né? Fez o déficit calórico toda semana. Chega no final de semana, repõe, digamos assim, Então e acaba não ficando em déficit. E é onde não acontece o emagrecimento. Aí dá um desânimo, aí nada funciona. Exatamente, aí não sabe por que não emagrece, eu faço tudo certinho, aí vai lá, chega final de semana. E assim, não é uma refeição livre. Eu sempre falo pra eles, faz uma refeição livre, mas com moderação, sempre com consciência, né? Tu não precisa se esbaldar comendo naquela refeição. Tu pode comer. Eu passo algumas técnicas até, não ir com fome.
Por exemplo, você vai sair, sabe que tu vai comer alguma coisa mais calórica ali. Enfim, faz uma refeição antes, dentro do teu plano alimentar. Não deixa de comer certinho durante o dia, pra tu não chegar lá com tanta fome. Se tu não tiver com tanta fome, tu não vai comer tanto daquele alimento. E aquele alimento, ele vai ter uma densidade calórica maior. E isso vai atrapalhar o teu emagrecimento. Eu trabalho bastante com densidade calórica nos meus atendimentos, nas minhas orientações, enfim, para a pessoa poder comer mais e emagrecer. Então, ela não precisa comer pouco para emagrecer, ela tem que comer certo. E jejum? Jejum é viável? Jejum intermitente? O jejum intermitente é bem polêmico, né? Ele é uma estratégia nutricional. Sim, jamais vou chegar. Vai chegar para mim, na primeira consulta eu vou te passar um jejum intermitente. Isso é uma estratégia. Eu uso o jejum em pontos bem específicos. Por exemplo, a pessoa tá ali emagrecendo, tá com déficit calórico, aí daqui a pouco estabilizou. O jejum, aí entra também low carb, enfim, são estratégias que a gente usa para sair desse platô. Então, para dar uma ativada no metabolismo, para voltar ao processo de emagrecimento. Falando em metabolismo, na estética a gente tem os aceleradores metabólicos. Como é que funciona? É como se fosse uma vitamina que a gente injeta e vai acelerar o teu metabolismo para te fazer uma atividade física. Então, o gasto calórico e a tua resistência vai ser muito melhor, que pode melhorar. É tipo um termogênico, assim? Isso, um termogênico. E aí, nesse período de platô, a gente pode iniciar uma vez por semana, é bem legal, porque dá um up nos treinos também, na tua disposição. É bem legal. Não saber também, não sabia. A gente vai aprendendo aqui também, né? Ô, Ari, tu usa também, aplica vitaminas, assim, B12, algo assim também para disposição? Sim, a gente tem, dentro desses aceleradores, a gente consegue fazer mesclas personalizadas para a pessoa, determinada queixa que ela está precisando. E eu gosto também muito dos nutracêuticos, né? E aí eu faço para a pessoa, associo várias queixas, tanto emagrecimento, cuidados com a pele também, junto desse produto, que são cápsulas. A maior queixa delas é indisposição, falta de disposição. Falta de disposição, aumento da vontade de comer doce, então, muita vontade de comer doce, o que atrapalha também, né, todo o procedimento que a gente vai fazer corporal. E também a questão alcoólica, né? Eu queria até que a Bel falasse um pouquinho sobre isso, quanto a bebida atrapalha, né, no emagrecimento. Então, a bebida alcoólica... lembra que eu falei da densidade calórica? Então, Só tem caloria. Só tem caloria. Que nem a Gabi falou, é caloria vazia. Além da bebida alcoólica ser calórica, ela ainda atrapalha no ganho de massa muscular. Então, ela vai dificultar a tua recuperação muscular. Tu vai fazer o exercício físico ali e o teu corpo não vai recuperar direito aquela massa muscular. Porque no exercício a gente danifica a musculatura, né, Gabi? E aí depois, no descanso, a gente vai fazer a construção daquele músculo. É como se fosse um machucado. Tu machuca e aí depois cria aquela feridinha que fica mais forte até, né? É o que acontece com o músculo, né? E quando a gente está consumindo bebida alcoólica, dificulta esse ganho de massa muscular. Mas para mulheres, né? Até nisso a gente tem essa... Do que para homens. A mulher, ela tem uma resistência menor em relação a isso. E atrapalha mais a recuperação muscular dela do que para homem. Ô, Gabi, e fala um pouquinho da técnica do LPF. O que é o LPF? O LPF, ele é um treinamento postural e respiratório. Então, ele vai trabalhar técnicas de respiração e vai trabalhar várias posturas, porque ele também faz uma reprogramação postural. Mas o mais incrível dele é que a gente consegue diminuir essa pressão intraabdominal, a PIA, que a gente costuma dizer, né? Então, quando ele foi criado, eles perceberam que existia uma diminuição dessa pressão interna e que as barrigas mudavam porque ele ativava diretamente o músculo transverso do abdômen. Então, só um resumo, o transverso do abdômen é como se fosse uma cinta natural que a gente tem, e eles têm essa função de contenção, de deixar os órgãos no lugar, ajudar na estabilização da coluna. E quando essa musculatura não tem tônus, imagina que os órgãos, vísceras, eles ficam empurrando essa parede abdominal para fora, o que causa aquela barriga um pouco mais protusa, né?
E aí entra essa questão que eu sempre falo, nem tudo é só gordura. Já atendi várias alunas magras, percentual de gordura baixo, mas que tinham uma falta de tônus nessa musculatura. Sabe, só aquela barriguinha, tu bate o olho e diz assim, gente, mas ela não tem gordura. Só aquela barriguinha, daí os resultados são incríveis. E tem homens. Eu não atendo homens, tá? Mas tem vários homens que fazem a técnica. Vários fisiculturistas já estão aderindo a essa técnica, porque no palco eles têm que ficar em vácuo, né? Eles têm que fazer um vácuo durante a pose. E também para afinar a linha de cintura, porque faz exatamente isso, né? Se vendesse LPF, afina essa cintura, ia chover de gente, né? Mas ele faz essa ação sim. Porque o transverso do abdômen, como ele passa exatamente como uma faixa na nossa cintura, quando eu aperto essa cinta, então eu diminuo a linha da cintura. Para nós mulheres, assim, eu sempre digo que o LPF ele não faz milagre, porque ele não faz. Mas ele trabalha uma musculatura que os exercícios convencionais não trabalham. E é um jeito específico de trabalhar essa E musculatura. como funciona uma sessão de LPF? Personalizada, claro, o Sim. número de sessões, mas como é que funciona uma média assim? Então, o mínimo para a gente conseguir observar um resultado são 3 meses, né? Que são 12 sessões. As sessões acontecem uma vez por semana, presencial comigo, e são sessões de até 45 minutos. Atendo individual ou em grupo. E agora também estou atendendo junto com o eletroestimulador. Daí associo o LPF com o eletroestimulador e é como no teu caso, que os aditivos ali potencializam, então o eletroestimulador potencializa essa ação do músculo. É aquele choquinho? É, isso. Tá. Então, durante a técnica, durante a respiração e a postura que a gente está fazendo, eu coloco o eletroestimulador para ajudar elas a entender essa ação muscular e também para ajudar na própria ação muscular. Sim, eu uso também esse Tu equipamento. usa? É ótimo. Aham, Que que daí legal. tem gente Tô que gostando muito. a gente quer que faça academia, musculação, mas quem não faz, a gente usa o aparelho, né? Abdominal de preguiçoso. Aí a gente Gente, mas- injeta o ativo e logo em seguida já faz a eletroestimulação. Aí ele potencializa a ação do teu ativo, então. Eu tô adorando, tá? Menina do céu. A gente faz na coxa, faz no abdômen. As que eu atendo sem o eletro, 3 meses, né, que foi o que eu falei, eu vejo já uma melhora. E o pessoal que eu tô atendendo com eletroestimulador, 2 meses já tô vendo melhora. 8 sessões. E uma dúvida também que eu tenho tem a ver com a gravidez ou quem não teve filho pode ter a diástase? Quando eu comecei a atender, eu trouxe muito para esse lado de pós-gestação, sabe? Só que quando a gente fala em pós-parto, o pessoal pensa naquele pós-imediato, 3 meses, 4 meses. Só que se uma mulher passou pela gestação, depois do parto, ela tem até 2 anos para permanecer naquele estado a musculatura, entende? E também já atendi muitas mulheres, muitas, 10 anos, 18 anos, 20 anos de pós-parto, que tiveram melhora na musculatura. O que eu costumo dizer é que é músculo. Então, se ele está ali esquecido, não tem como ele se tonificar sozinho, né? Eu não vou injetar alguma coisa, agora eu tonifiquei o músculo. É muito consciência corporal, né? Eu preciso trabalhar esse músculo. Então, independente do tempo, ele vai ser bom. É muito bom trazer para esse pós-parto recente, porque essa musculatura ela vai estar mais fragilizada depois da gestação. Pensa que a musculatura ficou esticada e segurando uma sobrecarga durante 9 meses. Então, as queixas que eu recebo Gabi, eu ganhei e agora parece que está tudo solto, meu abdômen. A minha postura agora está mais caída, eu não consigo ficar numa boa postura, não consigo contrair meu abdômen, enfim. Quando é muito recente, essas queixas são mais comuns de eu ouvir. Quando demora mais tempo, a reclamação delas é só que minha barriga não voltou. Já faz tanto tempo que minha barriga não voltou. Talvez tenha acostumado, né, com essa condição. Acostuma, sim, mas é só trabalhar a musculatura como ela precisa ser trabalhada. Porque eu sempre falo, abdominal é para construir gomos e o LPF é para trabalhar essa camada mais profunda. E tem dificuldade a pessoa estar acima do peso e fazer LPF é mais difícil ou mais fácil ou não tem nada a ver? Talvez seja mais difícil para ela própria se perceber.
né? Porque o LPF é muito essa questão de percepção do funcionamento do próprio corpo. Então, se uma pessoa está sobrepeso, pode ser mais difícil para ela mesma perceber, porque tem ação do abdômen ali quando eu inspiro, quando eu expiro, enfim. E ela estar se olhando e tentar perceber isso, às vezes pode ser mais difícil. A consciência Tá? corporal? Isso, consciência corporal. Mas a própria consciência, às vezes eu falo para elas, fazem de frente para o espelho, se olhando, elas percebem a ação do músculo. E às vezes, com um percentual de gordura um pouco maior, seja mais difícil de perceber isso. Mas a pessoa tendo essa consciência, aprendendo e percebendo a ação muscular, ela vai perceber que ela está fazendo certo, entende? Ah, não, estou sentindo aqui minha musculatura assim, por mais que ela não esteja vendo. E quando a pessoa emagrece, porque quando a pessoa tem a barriga maior, né? Gordura visceral, enfim, Sim. acaba tendo mais diástase, né? Sim. Acaba causando mais diástase. A diástase E após não esse processo de emagrecimento, o ideal seria fazer durante, a minha pergunta é, fazer durante o processo de emagrecimento, depois ou os dois? Os dois, eu diria. Porque imagina que tá pensando em emagrecer. O resultado é melhor quando faz já durante... Eu posso já entrar com a LPF, porque quando eu tiver emagrecido, eu vou perceber uma melhora mais rápida. Vai diminuindo aos poucos, né? E continuar depois também. Uhum. A mesma coisa na gestação. Mas tu vê a diferença melhor, do... Né? Por que esse povo espera tanto? Quanto antes, melhor, também acho. Na minha opinião é essa. Então, o resultado é melhor quando a pessoa começa a fazer já no processo de emagrecimento do que faz, se fizer após, né? Porque ela vai se ver emagrecendo. Imagina tu ver tu emagrecendo e já ver meio que a tua cintura tá marcando, que o abdômen tá marcando. Isso é mais motivador ainda, né? Sim. Nossa, ela olha e vê. Porque então, o que motiva é o resultado, né? Que nem eu falo da musculação. Tu vai começar a gostar de musculação quando começar a ver o músculo crescer. Quando tu vê o resultado. Senão é chato. Aí tu vê o primeiro músculo. Então tá vivo. Verdade. Ô, Bel, e como que a gente consegue identificar quando o nosso corpo tá inflamado? Quais os sinais? O corpo dá vários sinais quando ele tá inflamado. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas eu vejo que tudo começa principalmente no intestino. Então, a gente come... O nosso intestino que a gente chama é o segundo cérebro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Porque tá tudo interligado. Então, quando a gente está inflamado, acontece que a gente chama de desbiose intestinal, que a nossa parede intestinal, ela vai ficar danificada. E isso acaba aumentando a permeabilidade intestinal, então bactérias aumenta a aderência de bactérias, infecções. Então, o teu corpo ele vai ficar doente mais fácil. O teu intestino não vai estar funcionando muito bem. Você pode ter dor de cabeça, maior cansaço, indisposição durante o dia. E tu sente até retenção de líquido, né? Acaba dando mais. Quando a pessoa tem desbiose, ela não vai ao banheiro ou ela vai muito ao banheiro? Os dois. Os dois? A desbiose ela pode causar tanto constipação quanto acelerar o intestino. Deixar o cocô mais mole, que nem a gente fala. Porque quando tem desbiose. Quando tem desbiose, tu pode ter tanto constipação quanto diarreia. É como se não tivesse nenhuma proteção no teu intestino. Tu come alguma coisa que, sei lá, tem uma sujeirinha ali. Aquilo ali já te faz mal. Então, como eu falei, a gente tem, digamos que pelinhos, assim, no nosso intestino, né? Que a parede intestinal, ela é formada por isso. E isso que vai absorver os nutrientes dos alimentos. Quando a gente tá em desbiose, os pelinhos, eles são pra ficar fechadinhos, assim. Quando a gente tá em desbiose, ele fica aberto. E aumenta facilita a entrada de bactérias, enfim, de alimentos ruins. Então, a gente não tem essa proteção, o que aumenta a inflamação do intestino. E isso acaba ressecando a mucosa intestinal, aumentando a irritação do intestino. Então, se o teu intestino está mais irritado, ele vai acelerar ali o trânsito. Se a mucosa está ressecada, ele vai desacelerar o trânsito intestinal. Então, o cocô vai demorar mais para sair. E isso vai acabar dando mais constipação, né? E o que causa desbiose? A própria alimentação, assim, toda errada? Então, é que a alimentação ela tem que ser adequada para ti. Por exemplo, eu sempre me alimentei bem, mas eu tenho intolerância à lactose. Então, e eu não sabia, eu descobri depois na faculdade.
E eu sempre tive constipação, desde criança, sempre fui constipada. Inclusive, a intolerância à lactose, tem gente que tem diarreia e tem gente que fica constipada. No meu caso, eu sempre fui constipada. E depois que eu parei de consumir produtos com lactose, que eu descobri essa intolerância à lactose, né? Meu intestino ficou normal. E isso pode acontecer com vários alimentos. Tu pode ter alergia, intolerância a algum alimento que tu não sabe e que tá te causando mal. Até, por exemplo, uma fruta, que é saudável. Então, tu tá te alimentando bem e tá comendo de uma forma saudável, mas pra ti aquele alimento não faz bem. E isso pode causar constipação, isso pode causar diarreia. Fora o consumo de água, né? Que é essencial. Muita gente não toma água. Pois é, e nesse assunto queria entrar também. Como é que a gente calcula? Tem algum cálculo para fazer? Pra gente saber a quantidade certa por exemplo, a Gabi, com base no nosso peso, de repente? O básico ali, né, é 36 ml por quilo de peso, mas isso varia muito de acordo com o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, se faz algum exercício físico mais pesado, vai precisar de um pouco mais de água. Então, eu uso entre 36 e 45 ali, dependendo da pessoa. Eu tenho uma pergunta para a Bel. Bel, tu acha que hoje em dia as emoções estão influenciando no jeito que as pessoas estão comendo? Com certeza. Totalmente. É o que eu mais vejo. As pessoas comem as emoções, né? Então, a ansiedade... Hoje a gente vive num ambiente estressante, né? No dia a dia, ali a pessoa estressa. A ansiedade é o mal do século. E isso tudo acaba interligando na alimentação. Tem gente que, quando tá ansioso, come mais. A maioria das pessoas acaba comendo mais. Compensando, né? Compensando. Às vezes nem é doce. Às vezes é aquele alimento hiperpalatável. Por quê? Porque trabalha com a dopamina, né? Então, quando tu tá ansioso, tá estressado, tua dopamina tá baixa. E aí tu quer alguma coisa pra elevar essa tua dopamina. Vai treinar? Também, exatamente o que eu falo pra eles. Mas não, treinar é difícil. Treinar tu tem que fazer um esforço, é muito mais fácil pegar um chocolatinho, pegar uma besteirinha e comer, que vai te dar vai elevar tua dopamina de forma mais rápida. Só que isso, conforme tu vai consumindo diariamente os alimentos, vai cada vez aumentando menos a tua dopamina. Então, cada vez precisa comer mais aquele alimento para aumentar a dopamina. E é isso que se vira um ciclo vicioso, né? Eu percebo que as pessoas compensam na comida, né? Tipo, eu tô muito cansado, então eu mereço comer. Ou eu mereço. Tô muito triste, então eu mereço comer. Não, e às vezes nem é isso. Às vezes, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço pedir um lanche agora. Por quê, gente? Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. É verdade. E são coisas simples, assim, que a gente acaba usando. A gente se sabota, né? A gente acaba se sabotando, né? Porque quer... Sim, mais fácil. Quer essa recompensa. Né? Atividade e autocontrole. E isso é questão de treinamento. Eu treino bastante esse consciente, comer consciente com os meus pacientes, para eles entenderem por que eles estão comendo, se aquele alimento realmente está deixando ele mais feliz, porque às vezes come pelo hábito, pelo costume de, tô triste, vou comer um docinho. E tu ficou feliz depois de comer aquele docinho? Ajudou? É tão rápido a felicidade. Tu sentiu o sabor depois eu fiquei triste. Exatamente. Realmente te deixou melhor? Na hora sim, fazia sentido. Entendeu? Naquele momento. Só que passou. Exatamente. Aí a gente tem que ter. Não, na comer, TPM né? é difícil. Aí essas exceções dá pra abrir, né? E aí isso eu queria perguntar pra ele. Só não é o mês inteiro, né? Não dá pra comer. Só 10 dias fica boa. 2 dias. Eu até dou um descontinho, assim, né? Mas tem estratégia também que a gente usa pra ajudar nisso. A questão da densidade calórica dos alimentos. Eu gosto, por exemplo, tem gente que gosta muito de chocolate, só que come uma barra de chocolate. Uma coisa é tu comer uma fileirinha de chocolate, outra coisa é tu devorar uma barra de chocolate. Então, dá pra gente incluir fibras ou proteína que vai te dar mais saciedade pra tu comer junto com esse chocolate. Não comer a tarde inteira o que eu comi foi uma barra de chocolate. Aí tu consegue. Dá pra fazer, por exemplo, uma panquequinha de banana, um mingauzinho de aveia, onde vai ter mais fibra, e isso vai diminuir o pico glicêmico que o chocolate vai causar, que o açúcar de chocolate vai causar. Vai aumentar a tua saciedade, então tu vai comer aquele chocolate, tu vai ficar saciado por mais tempo. E não atrapalha tanto no teu emagrecimento, né? Porque esse pico glicêmico é o que mais atrapalha no emagrecimento. Fora, junto com o superávit calórico, né? Comer mais do que gasta. Esses picos glicêmicos, o corpo não dá conta de gastar aquelas calorias que tu ingeriu e acaba armazenando. Então, se tu dividir para consumir mais devagar aquelas calorias, vai facilitar no processo de emagrecimento.
os beliscos também atrapalham o emagrecimento, né? Com Porque certeza. aí eu comi um negocinho agora, passou 1 hora, eu já comi de novo, depois eu comi de novo, fica dando pico, Teu corpo assim. não fica em déficit nunca, né? Não. É bem importante ter os horários das refeições bem definidos. Isso é fundamental. Um bom fracionamento, né, das refeições é fundamental para o emagrecimento, porque se tu come... Tem gente assim, ó... Chegou uma paciente no meu consultório essa semana que ela só janta. Ela só come à noite. Mas E ela assim, eu como come? tão pouco, eu não sei como eu emagreço, eu não sei por que eu tô engordando. Ela janta, aí depois ela come a barra de chocolate, aí depois ela se entope de besteira. Porque ela não comeu o dia todo, pra ela tá comendo pouco. Então, eu ia dizer isso. Eu atendi uma aluna na época da musculação que ela dizia assim: eu comi quase nada no meu café da manhã agora. Daí eu comi o quê? Eu comi 3 bolachinhas passatempo, eu tomei um Nescauzinho e alguma outra coisa lá. Tipo, a pessoa olhando aquilo realmente é pouco, né? Imagina 3 bolachinhas passatempo. É mais Só que é sobre como o tu que tu falou. come do que quanto tu come. Olha a caloria do que comeu, e realmente é pouco. Vai passar 1 hora, ela tá com fome de novo. Acho que a Bel, como Nutri, vê se concorda comigo. O povo precisa ser muito mais educado, né? Do que ficar falando só assim, não come isso, não pode comer mais isso. Quer emagrecer, não pode comer mais pão. Quer emagrecer, não pode mais comer chocolate. É o terrorismo nutricional, né? É comer... Eu não gosto de falar assim. Muita não gente... come isso, não come aquilo, ou então agora vive de jejum. Muita gente mais come açúcar. chega pra mim com medo de dizer que gosta de comer pão. Nossa, mas come o pão, gente. Come o pão, O problema tá gente. no todo, O problema né? é no que tu põe nesse pão. Que horário que tu come o pão? Só come Quantos pão. pães? Quantos pães tu come? Porque uma coisa é tu comer pão com margarina, manteiga, doce, né? Num horário não estratégico. Que aí aquele pão vai ser bem calórico, mas o problema não é o pão. O problema é que tu colocou nele. Outra coisa é comer um pão com ovo, um pão com frango, com alguma proteína junto. Uma saladinha Pão junto. com ovo é uma das 7 maravilhas do mundo. Gente, Perfeito, whey, né? Vontade de doce, eu não sei Perfeito. vocês, mas o whey eu não vivo sem. É o que Whey ajuda me muito. salva com a famosa banana, né? Que a banana é a mais docinha Fica um que docinho, tem. né? Ai, o whey com banana é gostoso. Hoje de manhã ainda comi isso. E salva. Banana, whey. Mingau de aveia com whey também é bom. Bem eu docinho. Gosto de indicar bastante. Mas dá pra liberar um chocolatezinho, né, Bel? Claro, Dá, né? às vezes só não dá. é a barra inteira, O né? que eu não gosto, muita nutricionista faz, de botar todos os dias. Todos os dias depois do almoço um chocolatinho. E que eu não gosto, não é nem pela questão da caloria. É porque a pessoa acaba criando o hábito de sempre comer aquele doce. Então, se tu sempre comer, toda vez que tu almoçar, tu vai querer ter comer que o doce. Então, tu fica meio que refém daquele doce. Fica um ritual, Outra coisa, né? fica um ritual. O que eu não gosto é isso. Não é nem a questão da caloria. Agora, tu tá... hoje eu tô com vontade de comer um docinho. Aí tu vai lá e come um chocolatinho depois do almoço. Mas é um evento, sabe? Não todos os dias, não vira uma regra. O problema é quando vira uma regra. E isso eu não gosto pela questão da educação do paladar. A gente educar o nosso paladar a não sentir essa necessidade. E isso a longo prazo vai ser muito mais fácil tu resistir ao doce. Depois tu começa a achar o doce até muito doce, né? É. Quando tu não come sempre, né? É que nem o eu café. Eu gosto meio amargo. É que nem o café com açúcar. É verdade. O café com açúcar O café com açúcar. é muito mais fácil do que a gente imagina tirar o café do açúcar. O porque açúcar do café. É uma semana tenso. Depois... Começa ali. Coloca 2 colheres de açúcar no café. Coloca 1,5 por uma semana. Depois tu vai lá e coloca 1 por uma semana. Teu paladar vai dar uma estranhadinha no início. Aí tu vai lá e diminui pra mais meia quando se acostumar. Acostuma de novo. Vai diminuindo, quando tu vê, tu não tá nem colocando mais açúcar. Ou faz E um café mais depois fraco também, né? faz um café mais às vezes tarde, porque tem o café gente que é tão toma muito... forte que tem que encher de açúcar pra ele Isso. ficar bom de tomar. Dá pra usar um café melhor também, né? A qualidade do café influencia, porque tem café mais amargo. Bastante. E depois tu nem consegue mais colocar açúcar, Deus o livre. Não, Faz anos que Fica eu não sei horrível. o que é. Açúcar adoçante. Ô, Ari, tu usa algum ativo pra diminuir essa vontade de doce? eu gosto do picolinato de cromo. Ai, eu já Também tomei indico isso. bastante. Ele é ótimo nessa função de tirar essa vontade desesperada do doce. E às vezes até também o psicológico da pessoa estar tomando o ativo que não vai dar vontade de comer Efeito doce. platô. Mas ele é bom mesmo. Mas ele é bom também. Não é milagre, né? Não faz É um milagre. efeito placebo, né? É, Platô, placebo. É a isso pessoa aí. tá tomando e... Não, agora Já vai. vai o psicológico lá trabalhando. A vontade do doce. Eu Comprei e tomava. já tá funcionando. Mas ele Mas como ajuda que- bastante.
E na questão do emagrecimento, a gente chega no verão, no inverno não quer emagrecer, daí quando chega no verão, eu sinto isso com a estética. A estética, o povo lá, cheio de roupa. Começa outubro ali, Começa o povo já começa a ficar roupas. louco. Porque no inverno tem um volume de roupa de não se vê muito, né? Aí começa a tirar a roupa, começa a desesperar, daí quer ir ali em dezembro, novembro, dezembro, que é um resultado. Que é milagre. Gente, 2 meses, né? tem que construir no inverno pra poder colher os resultados no verão, né? É uma construção, assim. E não é o ano todo, na verdade, né? Porque aí no verão, se tu chega lá e extrapola, também não vai adiantar muito. É constante. O segredo do emagrecimento é a constância. Sim. Não pode fazer uma semana parar, 2 semanas parar, um mês parar. Assim como o emagrecimento, enfim, todo o processo de construção do nosso corpo, né? Sim. O segredo é manter a constância. Pode até descansar, que nem a gente fala, mas nunca parar. Verdade. Pensar no alimento mais como uma forma de nutrir o corpo do que compensar alguma coisa, né? Porque se ele está sendo um nutriente para mim, eu não posso deixar de comer ele. Está me nutrindo. Eu gosto de ver o alimento dessa forma. Já fui bem louca de comer 2 pedaços de brócolis no dia, porque eu não queria comer carboidrato. Depois, uma época, eu comia 1 colher de aveia no dia. Gente, eu era seca, que você não tem noção. Eu nem menstruava. A minha unha quebrava inteira. Depois mostro foto para vocês. Porque eu tinha pavor de carboidrato. E aí... Isso fazendo faculdade de nutrição? Não. Antes? Isso lá quando eu comecei nessa vida fitness, né? Eu comecei para ganhar a massa. Aí comi, ganhei. E depois eu queria ficar com os gomos aparentes, né? Então aquela coisa que a gente vê e a gente quer... Não, goma, agora eu quero goma. Aí não comia nada. Só que daí como é que constrói gomo sem comer? Porque goma é músculo, né? Preciso gerar hipertrofia nele. Eu sempre digo que o exercício físico é o construtor, é o pedreiro da construção. E a alimentação são os tijolinhos. Se não tiver o tijolinho, a construção não vai ser feita. E aí, dos dois, né? Não é quando só eu comecei a entender que a alimentação ela ia me nutrir e parar com esse negócio de agora não posso comer isso. Tinha época que eu tomava clara de ovo. Tomava? Crua. Botava Clyde, era o meu doce. Era o meu doce, tá? Botava Clyde, mexia, tomava. E depois que eu fiquei um tempo assim, acho que não durou 2 anos, tá? E depois eu assim, Ainda foi bastante tempo? Porque eu caí em mim e eu assim, peraí, não é isso. Como é que eu vou viver assim, né? Porque eu não menstruava, não tinha muita disposição. Vivia fazendo cardio, que eu comia fazer cardio. E quando eu descobri que eu não consigo comer tudo, eu só preciso ter equilíbrio. Hoje eu como meu chocolate, quando eu tô na TPM. Aí eu vou lá em tal lugar que eu já gosto e como um doce saudável, né? Que não é tão doce. Daí eu falo, não adiantou, tô na TPM. Cara, a caloria disso aqui que eu vou comer que é saudável, eu como Snickers. É a mesma caloria. Aí eu vou lá, como meu doce e não morri. E depois não vou correndo fazer cardio. É que nem eu digo, come um docinho, só não come fazendo não vai cair por terra comendo um Snickers. Então eu acredito que é muito mais entrar nessa questão de equilíbrio, de entender o que está comendo, por que está comendo, o porquê que eu faço isso. E qual é o teu objetivo? A primeira ali, comi o Snickers, acabou o mundo. Agora acabou. Se me der outro, eu como joguei outro. Tudo fora. Tudo que eu fiz fora. E entender também, né? É importante entender qual é o teu objetivo com a alimentação. Sim. Se tu quer manter o peso que tu tá, se tu quer emagrecer, se tu quer ganhar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Até pro teu psicológico, né? No dia a dia ali, pra entender como que tu tem que te comportar em relação ao alimento. Mas esse seria um mundo ideal, né? O mundo real é muita comparação. Hoje a gente tem Instagram, rede social, não só Instagram, né? Mas tem muita coisa que às vezes tu olha, é uma pose que tá fazendo, é uma luz, o ângulo, um monte de coisa. E a galera fica se comparando e nunca consegue chegar naquilo ali. E às vezes essa foto, na realidade, nem é aquilo ali. A pessoa tá posando. Exatamente. Tá num bom ângulo. Tá num bom ângulo. Não que ela não seja bonita, é linda, só que ela está num bom ângulo. A gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? Não com os outros. É isso que eu falo. A comparação mata, né? A gente tem que evoluir o nosso corpo, não se comparar com o outro. Até porque a pessoa ali que a gente vê que é perfeita, que eu quero ser que nem ela,
ela não vai estar satisfeita com o corpo dela. Muito dificilmente. Ela sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar ela. Sim. Mas a gente tá aqui pra ajudar pra chegar na melhor versão, né? Possível de si mesma. E eu vejo muito isso também na minha prática clínica, da comparação, tanto no facial quanto no corporal. As pessoas não aceitarem o envelhecimento. Tá, a gente existe a estética para retardar esse processo, né? Mas envelhecer é natural. Então, não adianta chegar e querer, eu quero a boca dessa pessoa aqui, dessa famosa aqui. Ou ela tá com filtro. E ela tá no seu melhor ângulo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência da autoestima e ter parâmetros com a gente mesmo, no nosso processo, né? Então, até no emagrecimento, é degrau por degrau contigo. Porque às vezes a pessoa vai olhar pra ti e vai... Mas, né, vai ter gente que vai te julgar que tu não perdeu peso, mas tu sabe, né? Isso foi uma coisa que até eu tive que trabalhar comigo mesma. Porque assim como a Gabi, eu sempre tive essa dificuldade de ganhar, de engordar, que eu dizia, né? Mas de ganhar massa muscular, até gordura, né? Sempre fui aquela magrinha esmilinguida. E treinava. Eu tenho lipedema também, que dificulta o ganho de massa muscular. Dificulta bastante o ganho de massa muscular. E eu treinava, o dia que minha perna se fazia de morta. Mas se for comparar com quando eu comecei... Já tem evolução. Muita diferença. E aí eu percebi que eu tava me comparando com quem? Com aquelas mulheres com a perna grandona, bunda grande, enfim, grandona mesmo, sabe? Eu assim, gente, eu nunca vou chegar naquilo. O que eu fiz? De seguir no meu Instagram. Eu peguei meu Instagram, de seguir todas que não tinham nada a ver com isso. E comecei a procurar as blogueiras, enfim, influencers, que tinham o meu biotipo. O corpo mais parecido com o meu, para eu ter como parâmetro para minha evolução. Isso trabalha bastante no nosso psicológico. Trabalha mesmo. Quando eu comecei, eu queria ter, tipo, bundão, pernão. Não existe pra mim. Não tem como, né? Cada pessoa não tem o seu vai. biotipo. E tu consegue chegar no limite e pronto. Isso, a gente chegar na nossa melhor versão, né? Hoje eu consigo entender bem isso, mas muitas pessoas tentam, né? Quero ter aquela cintura. Eu não adianta eu querer ter cintura, eu sou reta. Eu não vou ser igual às blogueiras lá. Eu não vou ser igual às blogueiras que eu segui também. Mas é um parâmetro pra gente muito mais real, né? Eu queria muito ser miudinha. Ser pequena, ser miudinha, mas não teve como, né? Então, tu queria mesmo? Tem mais que ter medo. Ser pequena, ser delicada. Eu tenho 1,74 m. Queria pouco bonito, uma mulher bem alta. Mulher, mas é fora do padrão. Então, também sei como é que... Mulher, né? Então, a gente... Para outras pessoas, o meu corpo, de repente, seja desejável pelas outras pessoas. Para mim, eu queria o oposto, né? Que era magrinha, né? Baixinha... E aí eu aprendi a gostar de mim no meu processo, né? E eu também tinha determinado alimento faz mal. Arroz branco faz mal. Vou comer só brócolis e couve-flor. Muita gente chega pra mim, não tô comendo mais arroz, tá? Mas macarrão... Coitado. Arroz na panela. Tu não gosta? Meu Deus, coisa boa. Era só ovo e brócolis e couve-flor. Uma época. Mas não, daí depois a gente começa a entender, a estudar que não é bem assim que funciona, né? Não é isso que vai te engordar. É a falta, de repente, do exercício, do gasto calórico, né? Pode falar um pouquinho. Os excessos que engordam, né, Bel? É como eu falei, né? A gente tem que trabalhar o alimento. O problema não é um alimento específico, mas todos os alimentos que tu consome no teu dia. Não é um alimento específico que vai te engordar. Mas, claro, tem alimentos que a gente trabalha para emagrecimento, que tem essa menor densidade calórica, tem alimentos que a gente trabalha para ganho de massa muscular, para hipertrofia, que tem uma maior densidade calórica, vai facilitar o teu resultado, né? Vai facilitar que tu chegue no teu resultado mais fácil. Quais as verduras que tu passa com mais densidade calórica? Verdura? Verdura baixíssima densidade calórica, né? Tipo assim, moranga, eu vejo a galera verduras são as folhas, eu digo sempre folhas verdes. Verdura é folha. Alface, rúcula, agrião, essas são verduras. Isso eu deixo livre, tá? Eu não restringo. Eu digo até quanto mais tu comer, melhor. Porque é baixíssima a densidade calórica, é baixíssima. Então, tu vai comer aquilo ali, são fibras, vão te dar mais saciedade e vão ajudar no processo de emagrecimento, porque não vai ter fome. Fora que é nutritivo, né? Mas os legumes que a gente consome... Gente, eu chamo de verdura? As hortaliças. Qual? Moranga. Moranga? Eu acho legume. É? Tá bom, então é legume.
E eu nem considero Achei tanto no verdura. grupo de legume. Por quê? Porque se tu for comparar com um chuchu, com uma abobrinha, Ah, ela já tem bem mais caloria, porque ela tem mais carboidrato. sim. Normalmente a moranga eu coloco no grupo ali como substituição, ou até complemento ali do arroz, da batata, do Ela aipim. tem bem menos carboidrato. Bem menos Adoro calorias. comer Bem menos moranga. Então, se tu quiser comer uma fonte de carboidrato com menos calorias, a moranga é uma ótima opção. Tu pode comer mais, né? Amo Então, moranga. pro emagrecimento, eu uso bastante moranga. Abóbora, kabotiá, enfim. Ô, Gabi, e diz, agora pra gente finalizando, estamos chegando ao final, me diz dicas para quem tá no processo de emagrecimento e estagnou. Depois a Bel também pode ajudar nessa parte. Primeira dica que eu daria é para procurar um profissional da área. Personal, nutricionista, médico, endócrino, enfim, biomédica, porque também tem essa ação de ativos que consegue potencializar esse processo. O tentar fazer sozinho é um caminho mais demorado, sabe? Eu acho que se eu fizer isso, eu vou emagrecer. Eu acho que se eu fizer aquilo, eu vou emagrecer. Porque sempre que tu tá acompanhado de profissionais, ele vai conseguir identificar o que está acontecendo. Talvez tu não estás emagrecendo por conta disso. Vamos tentar fazer tal coisa. E acho que muito importante é confiar no profissional que tu escolheu. Para quando a nutricionista te passar uma dieta, tu confiar nela e fazer aquilo. Eu sempre falo que tudo são testes. Se eu fiz aquilo e eu não gostei, eu posso parar e recalcular minha rota e fazer de outro jeito. Então, a minha dica seria essa: escolher profissionais, confiar nesses profissionais e seguir o que eles colocaram para ser feito. Em relação a isso, a internet atrapalha em muitos casos, né? Porque a pessoa vai ali, chega formada em TikTok, formada em Grey's Instagram. Anatomy. Mas aquela pessoa que tá no Instagram treinando e fazendo dieta, ela tem um profissional que Sim, acompanha exatamente. ela. Aí a pessoa que chega no Entendeu? consultório, ela quer a dieta da fulana, porque pra fulano... Mas, gente, a dieta perfeita pra ti é aquela que foi feita pra ti. Não a dieta da fulana, senão não precisa de nutricionista. A fulana já Todo tem um mundo- profissional e ela segue o que ele fala, por Exatamente. isso que ela tá linda daquele jeito. E ela tem a estratégia dela, ela tá na fase de emagrecimento ou de hipertrofia que ela tá naquele momento. Sim. Então a necessidade dela é pra ela naquele momento da vida dela. Não é uma coisa padrão. Sim. E Bel, quais as dicas que tu pode dar resumidamente, para quem estagnou no processo de emagrecimento? Tem que ver como tá a rotina da pessoa, né? Todos os aspectos. Se a pessoa tá fazendo exercício físico, em relação à musculação, exercício físico, se tá fazendo cardio, que ajuda a aumentar o gasto calórico. Se tá treinando bem também a musculação, porque a musculação em si, ela aumenta o gasto calórico. E na alimentação, como eu falei, tem a estratégia do jejum intermitente, a gente faz, às vezes, um low carb, umas semanas, não é uma coisa que tu vai fazer pra sempre, né? Mas dá um estímulo ali, diminuindo um pouco o carbo, mas enfim, tem várias técnicas que a gente usa pra isso. Uhum. Na minha área, tem que ter a alimentação, tem que ter o exercício físico, porque o procedimento ele vem para dar um boom, para associar nisso tudo. Então, a dica que eu daria é se alimentar a maior parte de maneira correta e uma ou outra refeição, assim como tu explicou, a refeição do lixo, né? Sem dúvidas precisa de um bom treino de força para ter uma hipertrofia, de repente é o bumbum que está mais caído, está mais flácido, tratando antes de chegar no teu quilo ali que a balança. Complementando ali o que eu tinha falado antes, as estratégias de jejum, de low carb, enfim, não se aplicam a todo mundo, né? Isso aí eu digo referente à pessoa que está sendo acompanhada já por mim, não a pessoa que está tentando emagrecer sozinha. Essas são estratégias que eu uso dentro do acompanhamento nutricional, e não é todo mundo. É uma pessoa com compulsão alimentar, enfim, eu não costumo trabalhar esse tipo de estratégia. Aí a gente vai mais pro exercício físico, enfim. Muda o plano alimentar. Às vezes, só o alimento que a gente muda dentro do plano alimentar já faz um estímulo diferente para o metabolismo da pessoa funcionar mais rápido.
Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio, do nosso podcast para falar de saúde. Obrigada a você que assistiu até o final. Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram, @pra falar de saúde. Tchau!